Olá, tudo bem? Eu sou a Ana Maria e nesse vídeo eu gostaria de compartilhar com você um pouco da minha história. A história de uma proprietária que tinha algumas dores com o seu imóvel, preocupações, medos, muitas despesas e a história de uma mulher que se tornou dona de um imóvel rentável, que hoje me proporciona alegrias, me proporciona algo novo, me proporciona muita satisfação. Então eu vou voltar um pouquinho e começar a minha história de uma menina sonhadora. Sou de uma cidade do interior de São Paulo, uma cidade muito pequena que tem no mapa sim, mas talvez poucos de vocês conhecem. O nome dessa cidade é Guararapes. Tenho orgulho de ter nascido lá, mas também tenho muito agradecimento por não ter me criado lá, porque devido ao trabalho do meu pai, eu pude conhecer muitas cidades pelo Brasil, muitas capitais pelas quais nós passamos e moramos. E a principal dela, aquela que eu tenho guardada no meu coração, é Florianópolis, em Santa Catarina. Moramos lá por 14 anos. E como era delicioso pensar na nossa vida lá em Santa Catarina. Eu participava de grupo de jovens com a minha irmã. Nós tínhamos muitos amigos e uma história de colégio, de paqueras, de amizades. Mas em 83, Santa Catarina havia sofrido com uma grande enchente e meu pai, que prestava serviço para o estado, se deslocou para o estado de São Paulo para dar continuidade aos trabalhos dele, porque em Santa Catarina já não havia muitas oportunidades. Com tudo isso, estava despontando na nossa família e sinalizando aquilo que já me doía, com a possibilidade de nos mudarmos para São Paulo. A última vez que estive com meu pai, mais ou menos em dezembro de 83, eu lembro de ter me despedido dele, que estava indo para São Paulo trabalhar lá, dizer no ouvido dele assim: pai, por favor, eu não quero me mudar daqui. Bom, ele me olhou, me deu um sorriso e foi embora. Essa foi a última vez que eu o vi, porque dias depois a gente recebia a notícia de que ele havia falecido. Eu tinha dormido Cinderela e acordado gata borralheira. Hoje eu vejo isso claramente. Não vi mais meu pai. E muita coisa mudou. Aquela mudança que eu não queria fazer, ela aconteceu menos de um mês depois. Ficamos minha mãe, eu, a minha irmã, um pouco mais nova que eu, uma irmã de 5 anos e a minha mãe grávida. E diante de toda essa situação, foi inevitável nós não irmos para perto da família. A família nos levou para São Paulo para cuidar de nós, para estar perto. Mas o meu coração, de certa forma, sempre esteve na cidade que eu amava. Florianópolis, as suas praias, o seu encanto, a sua beleza, as amizades. Tudo um pedaço da minha vida que eu havia construído lá. Bom, e assim a vida transcorreu em São Paulo. Eu que tinha acordado gata borralheira, que até então tinha uma vida boa, uma vida tranquila, eu tinha motorista que levava eu e minha irmã para a escola, eu tinha morado em casa com piscina, isso tudo tinha desmoronado. Em São Paulo a minha vida era outra. Eu precisei trabalhar o dia inteiro, pegar ônibus às 6 da manhã, precisei pagar a minha escola. Então foi mais ou menos 1 ano e meio de bastante dor, de muita descoberta, de me deparar com uma vida diferente, e eu sabia que ali estava nascendo uma nova Ana. Nós não queríamos permanecer muito tempo em São Paulo. Após o nascimento do meu irmão, já estávamos ali alguns meses em São Paulo, e o tempo foi passando e a gente foi digerindo tudo isso, a poeira foi assentando, a dor, ela foi acalmando. Ela não deixa de existir, mas ela foi acalmando. E passado um tempo, a minha mãe percebeu que era hora de nós nos mudarmos dali. Afinal de contas, ela tinha 4 filhos sob a responsabilidade dela. Eu com 15 anos,
a minha outra irmã com 13, a outra com 5 e o meu irmão recém-nascido. Então, para ela era muito difícil administrar tudo isso numa cidade grande, as preocupações, e ela buscava um lugar que pudesse ser um porto seguro para recomeçar a nossa vida. É claro que quando surgiu essa oportunidade, eu logo pensei, poxa vida, vamos voltar para Florianópolis. Vou estar perto do mar, vou reencontrar meus amigos, e aquela dor que eu tinha tido algum tempo atrás, ela vai ser amenizada, porque eu estou voltando para a minha casa. Mas a família queria que nós fôssemos para perto deles. A família da minha mãe, claro, queria que nós fôssemos para Guararapes. E a família do meu pai queria que nós voltássemos, fôssemos para perto deles lá em Paranavaí. Eu digo voltássemos porque no começo da vida de casado dos meus pais, nós moramos em Paranavaí. Não tenho lembrança também. Segundo a minha mãe, foi um momento difícil, então para mim é como se eu não conhecesse. Bom, diante de tantas opções, a minha mãe resolveu fazer um sorteio. Vocês já viram isso? Decidir a vida através de um sorteio? E assim foi feito. Ela chamou a mim e a minha irmã, escreveu o nome das 3 cidades em pequenos papéis, colocou num saquinho. Preciso dizer a vocês que a minha torcida era muito grande para que a palavra sorteada fosse Florianópolis. Eu vi ali uma chance do meu regresso. Eu vi ali uma chance de retomar uma história que tinha sido interrompida, que eu sei que não seria mais a mesma, mas eu queria retomar essa história. Bom, a cidade sorteada foi Paranavaí, aquela que eu morei e que não me lembrava de como tinha sido. E lá fomos nós. Em Paranavaí moravam os pais do meu pai, uma tia minha, e esse seria o motivo que justificava a nossa ida para lá. Uma cidade pequena também, no interior do Paraná, e ali estávamos indo nós. Em São Paulo, durante esse 1 ano e meio que eu morei lá, eu me habituei a alguns hábitos paulistanos. Eu usava tênis, uma roupa mais descolada, era jeans, não tinha muito tempo para pensar em outras vaidades, porque a vida lá é corrida, a vida exige da gente algumas coisas e a minha vida não proporcionava para mim alguns sonhos. Quando eu cheguei em Paranavaí, é engraçado lembrar, e até hoje isso me impacta, a surpresa que eu tive. E eu vou dizer para vocês que foi a surpresa mais desestimuladora que eu já tive. Uma cidade que a FM tocava música clássica na hora do almoço. Eu não conseguia conceber aquilo no auge da minha juventude, da minha adolescência, que aquilo ainda existisse em algum lugar do Brasil. Uma cidade que eu comecei a observar que as pessoas, para irem ao açougue, à padaria, iam de salto, muito bem penteadas. Uma cidade que eu comecei a perceber que olhar para o vizinho, o outro colega, também era importante. Em São Paulo eu não tinha tempo para isso. Logo eu entrei para o grupo de jovens da cidade, eu sempre tive uma participação muito grande nas coisas da igreja. Para nós isso era muito importante e é. Então na paróquia da minha cidade eu fui fazer um encontro de jovens, ingressei num grupo e comecei a escrever a minha vida nessa cidade. Passado alguns anos eu conheci no grupo de jovens o homem que hoje é o meu marido. E eu sou muito grata a Paranavaí por isso, porque indo para lá eu pude conhecer o grande companheiro, o grande amor e a pessoa que está comigo do meu lado e que me apoia e sonha e me permite sonhar. Em Paranavaí também nasceu meu filho. Então, quantas graças e alegrias Paranavaí me deu. Só que isso não bastava para mim, não bastava para o meu marido. Nós tínhamos uma vontade de sair dali, nós tínhamos uma vontade de fazer algo maior, ir para um outro lugar, conhecer uma cidade maior, tentar outras oportunidades. E aqui eu vou voltar um pouquinho e dizer para você que quando eu cheguei em Paranavaí,
Eu já falei que eu tinha uma irmã um pouco mais nova que eu. E em casa, enquanto a minha mãe trabalhava, nós duas dividíamos as tarefas. Ela cozinhava e eu limpava a casa. E isso era perfeito e estava ótimo. Na limpeza da casa eu mudava os móveis, eu trocava de lugar, a gente não tinha muitas condições, mas eu ficava trocando tudo de lugar, limpava e achava sempre lindo. Eu não sabia que ali já nascia a designer de interiores, da qual eu me tornei anos depois. Eu não imaginava que dali, quando eu casei com meu esposo, ele iria sofrer tanto, porque eu não gostava de cozinhar. Eu não sabia sequer fazer uma salada de pepino. Para mim, uma salada de pepino teria que ser primeiro cozido o pepino e depois fazer a salada. Então, Paranavaí trouxe para mim muitas lições. E eu precisava ser melhor. Afinal, eu tinha um amor e eu queria que ele fosse para sempre. E eu e meu marido, então, começamos a vislumbrar uma mudança. Nós estávamos bem na cidade. Ele era dono de um comércio e nós tínhamos uma vida tranquila. Mas parece que o tranquilo nunca fez parte da minha vida. Eu comecei a perceber isso anos depois. O que me parecia já uma vida estável, o meu filho recém-nascido, lindo, saudável, perto dos avós, nós tínhamos que bagunçar tudo isso. E assim foi feito. De novo, a vida veio e virou. Saímos de Paranavaí, fomos para uma outra cidade no interior do Paraná. Certos de que lá ganharíamos a vida. Certos de que lá faríamos o nosso futuro. E assim a gente poderia ter uma vida mais confortável. Era uma cidade um pouco maior. Não maior o tanto quanto eu queria, como a minha cidade de Florianópolis, mas já era um caminho. Nessa cidade, nós empreendemos no comércio, fomos bem para lá. Tínhamos bens, tínhamos dinheiro e tínhamos como projetar a nossa vida de uma forma tranquila, desde que tudo desse certo. Mas nem tudo é como a gente imagina e não deu certo. Ficamos 9 meses nessa cidade e foi o tempo suficiente para percebermos que nós tínhamos feito uma opção errada. Não sei se errada ou se foi certa, mas que se nós continuássemos lá, alguma coisa daria muito errado. Novamente decidimos sair de lá e tentar a vida em outro lugar. Não sabíamos bem ao certo e nem o que faríamos, porque aquele dinheiro que nós tínhamos, o patrimônio que nós tínhamos, tinha ido por um ralo do comércio, um ralo de banco, um ralo não de dívidas, porque meu marido foi muito esperto em tomar atitude no tempo. Mas se ficássemos um pouco mais, eu não sei o que teria acontecido conosco. Bom, decidimos mudar. E assim foi feito. E dessa vez fomos para uma cidade maior ainda. Não era Florianópolis, mas eu já estava mais perto. Fomos para Curitiba. E nosso recomeço nessa cidade foi muito difícil. Nós moramos num lugar que nós tivemos enchente. Nós tivemos muita dificuldade para conseguir um emprego, pois nós tínhamos a experiência, mas nós não tínhamos o registro dessa experiência. E as pessoas querem registro, não é verdade? Nós tivemos muita dificuldade para recomeçar a nossa vida e lutar por aquilo que a gente sempre acreditava. Meu marido abriu novamente o negócio dele e dessa vez ele falou para mim, eu vou fazer valer o meu diploma. E eu sempre junto, apoiando e desejando que aquilo mudasse em algum momento. As nossas diversões nessa cidade maior, nessa cidade grande, eram as diversões mais simples e baratas possíveis. Não tínhamos dinheiro, então a gente ia para o parque, comprava um saquinho de pipoca e passeava com o nosso filho. E como isso era bom. Nós íamos para a praia. Meu Deus, que alegria levar o meu filho a primeira vez para o mar. E assim a gente ia com um carro velho que havia nos sobrado. Íamos de manhã, passávamos o dia, os legítimos farofeiros e voltávamos no final do dia. E eu ansiava por aquela volta, por aquela conexão, por estar com o mar, por me trazer lembranças tão lindas que eu tinha da minha infância e da minha juventude.
E assim a gente recomeçou e nós fomos em busca dos nossos sonhos nessa cidade nova. Após a gente lutar muito, acreditar, trabalhar bastante, as coisas começaram a caminhar e a gente via que um futuro estava despontando para nós. Em 2001, um cliente nosso ofereceu para nós uma casa no litoral do Paraná. Eu e meu marido sempre fomos muito andarilhos em tudo e não custava nada dar uma olhadinha nessa casa e avaliar essa proposta, por mais esdrúxula que ela pudesse nos parecer. E lá vamos nós então para o litoral do Paraná conhecer essa casa. Chegando nessa rua, me lembro como se fosse agora há pouco. Nós viramos o carro e meu marido parou na frente de uma casinha que tinha uma faixa, vende-se. Mas não era essa casa que nós tínhamos ido ver. A casa para o qual havia sido feita uma proposta para nós ficava um pouco mais à frente. E eu fui para essa casa, a casa desse cliente. Olhei, entrei, gostei, achei legal. E onde estava meu marido? Procurei por ele e quando eu me deparei, ele estava lá, assim ó, na frente da janela dessa casinha, que não tinha muro, que não tinha nada, que não tinha uma cerca. Ela só tinha uma casinha branca no meio de um areião, um terreno e um areião. E aí eu acompanhei ele. Achei estranho que ele ficou por ali e comecei a observar. De repente eu percebi que ele estava enxergando algo que eu ainda não tinha percebido. E eu fui junto dele também, repeti o mesmo gesto. E assim andamos ao redor e fomos em busca de conhecer mais sobre aquela casinha. A outra casa, eu acho que meu marido nem foi ver. Eu acho que ele não quis, não me lembro bem. Mas ele ficou concentrado naquele imóvel sem graça. Me lembro muito daquela música, era uma casa muito engraçada. Não tinha teto e não tinha nada. E é assim que eu costumo definir a nossa casa lá atrás, em 2001. Bom, fomos atrás para saber mais informações sobre valor e como poderia ser feita a compra. E assim foi feito. Pedimos um dinheiro emprestado e o restante a gente financiou. A nossa casa era metade empréstimo e metade do banco. E a gente estava muito feliz. Eu via nessa casa um retorno, aquele retorno que eu ansiava tanto. Por estar perto do mar, por voltar, eu enxerguei nessa casa. Compramos uma casa endividados. A casa não tinha nada. Tinha um areião nos fundos, mas a primeira coisa que nós fizemos foi colocar uma piscina. Eu costumo lembrar disso e dar risada e digo assim que quando o pobre, quando ele quer se divertir, ele dá um jeito. E foi o que a gente fez. No meio do areião, nós colocamos uma piscina e um balde preto. Esse balde é muito engraçado. Eu citar ele aqui para vocês, porque é um balde desses de pedreiro que usa para colocar água, bater massa, e foi com esse balde que nós colocamos do lado da piscina, que nós tínhamos recém-comprado, e todo mundo molhava os pés ali para entrar na piscina. E quando saía, novamente molhava os pés para não levar o areião para dentro da água. E meu Deus, como nós fomos felizes. Como fomos felizes vivendo coisas tão simples, como fomos felizes devendo a casa e a piscina. Mas a gente acreditava em algo, a gente acreditava no futuro e a gente sabia também que por detrás disso tudo havia uma fé, havia uma bênção, havia um olhar diferente para tudo aquilo que a gente sempre buscou, que seria a nossa reconstrução financeira e a nossa vida familiar. E assim a gente foi tocando e fomos construindo e fomos fazendo muro, fomos fazendo a calçada em volta da piscina e em pouco tempo a nossa casa já era habitável. Minhas habilidades de design também começavam a se manifestar ali, de uma forma muito simples, porque eu também não tinha muito dinheiro
eu busquei mobiliar essa casa para que ela fosse agradável, para que ela não me desse trabalho, para que ela fosse aconchegante e para que ela desse prazer para nós. Eu me lembro que nós tínhamos um carro pequeno, um Fiat Palio, e esse carro descia todos os finais de semana de Curitiba para o litoral carregado. Lembro de uma vez que fui levando um quadro enorme. Tivemos que abrir o banco, meu filho deitou embaixo do quadro, mas o quadro estava indo, eu, meu marido e meu filho também. E assim a gente ia levando as coisas e aos poucos construindo aquele lar, o nosso segundo lar. Para essa casa nós nunca levamos o que não servia para nós, porque às vezes as pessoas têm esse hábito. Essa panela não me serve aqui na minha casa, eu vou levar ela para a praia. Esse colchão não me serve aqui na minha casa, eu vou levar ele para a praia. E esse foi um hábito que, apesar de não termos dinheiro, nós nunca cultivamos. Sempre o que a gente levava aos poucos para aquela casa, e durante os meses, os anos, eram coisas que nos trariam prazer, nos trariam alegria, nos trariam felicidade. Eram colchões bons que a gente podia comprar, eram panelas boas, eram coisas novas, porque aquilo significava uma vida nova para nós. E eu não queria nessa casa nada que me fizesse ter uma dor nas costas, nada que me fizesse ganhar um queimado, porque isso aconteceu comigo uma vez, quando nós locamos uma casa de praia, e quando eu fui escorrer o macarrão, o cabo que estava bambo quebrou e a água derramou em cima de mim e eu ganhei algumas queimaduras. Então, quando eu tive a oportunidade de realizar o sonho da minha casa de praia, eu não queria levar nada disso para lá. Então, mesmo que demorasse um pouco, o que eu levaria para lá seriam coisas boas, seriam coisas que nos dessem conforto e que nos dessem alegria. Eu nem preciso dizer para vocês que nós éramos os 3 bobões mais felizes na época. Tínhamos uma casa de praia, uma casa que era nossa e que a gente estava construindo ela para ser o nosso ninho, o nosso lar, o lar do mar. Encontramos um amigo num banco, se não me engano, e a nossa alegria era tanta e a vontade de transbordar isso era maior ainda, que partilhamos com esse amigo a nossa aquisição. Contamos para ele que tínhamos comprado uma casa de praia. E ele, muito efusivo, nos disse: casa de praia dá 2 alegrias. A primeira é quando você compra e a segunda quando você vende. Quem de vocês que está me assistindo já não ouviu essa frase? Confesso que aquilo foi um banho de água gelada em nós. Olhamos um para o outro e não entendemos o que aquilo significava. Bom, às vezes as pessoas se aproximam de nós e despejam coisas que estão dentro delas, mas que não pertencem a nós. Você não entende muito bem, talvez aquilo até te desmotive, te gere um monte de questionamento, como aconteceu comigo, mas você tem 2 opções. Ou você embarca nessa, ou você segue adiante. Eu resolvi seguir. Mas essa frase das 2 alegrias ficou gravada na minha alma. E não demorou muito tempo eu perceber o que ele havia me dito. E não demorou muito tempo para eu perceber que ele tinha um pouco de razão. Aquela piscina do balde preto, e que com tanto sacrifício nós tínhamos feito já uma calçada em volta dela, depois de eu ceder a casa para umas pessoas conhecidas, essa piscina quebrou. Foi mexido na casa de máquina, mexeram no botão errado, a água drenou e quando nós chegamos, a piscina estava quebrada. Imaginem a nossa dor nesse momento. Passado mais algum tempo, a casa que eu tinha cedido para umas pessoas também conhecidas, quando eu retornei, a minha geladeira estava quebrada, porque não fecharam a porta direito e foi fazendo gelo, 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 gelo e não aguentou e forçou e quebrou a porta. Eu recebia visitas de pessoas que nunca tinham ido me visitar, mas na praia, de repente, acho que era o melhor lugar para passar as férias. Eu, como dona da casa,
eu era sempre a primeira a puxar a fila do tirar a mesa, a puxar a fila da vassoura, a puxar a fila do fogão, da pia, do tanque, enfim. E puxando essa fila não significava que eu tinha pessoas comigo. Significava, na maioria das vezes, que eu estava só, que eu puxava essa fila só. Porque as pessoas, elas vão para sua casa da praia, elas vão de férias. E você é a dona, e você não está de férias nunca. E ali eu fui entendendo aquela segunda alegria que esse amigo tinha dito, a de vender a casa. E nesse momento eu decidi que seria muito importante eu tomar uma postura, eu e meu marido, frente a essas situações. Porque de verdade eu não estava disposta a viver essa segunda dor. Ainda era muito cedo para mim. Eu queria viver muita coisa nessa casa. Eu queria que meu filho crescesse, eu queria que meu filho tivesse uma história ali. Eu queria ter uma história com a minha família. Eu queria viver aquele sonho de estar perto do mar. E como é que eu ia lidar com isso, sendo que eu estava muito perto de entender a segunda alegria, que seria vender minha casa? Isso não estava nos meus planos quando eu comprei. Eu imagino que poucas pessoas compram uma casa na praia já pensando em vendê-la e realizar a segunda alegria. E isso não era o meu caso. Então, foi quando eu conversei com meu marido e juntos decidimos tomar atitudes frente a isso. Seria necessário enfrentarmos juntos, seria necessário estarmos unidos e tomarmos medidas para nos proteger, para proteger também aquele lugar que para mim já era um santuário. Nesse tempo, nosso filho foi crescendo e com as medidas que nós tomamos, a gente pôde realizar a primeira alegria, que foi a da compra. E essa alegria durou e perpetuou por muitos anos. Foi aí que eu fui em busca da minha segunda formação. Eu sou contadora, me formei quando jovem em contabilidade. Eu costumo dizer que é a formação da vida, mas a formação da alma eu fui buscar há poucos anos atrás. Me formei em design de interiores, estudei, fui em busca do conhecimento e aqui, lembra quando eu dizia para vocês que lá atrás em Paranavaí eu gostava de arrumar a casa e a minha irmã gostava de cozinhar? Pois bem, isso veio aflorando, aflorando e agora com um pouco mais de condição eu vi que era oportunidade então de eu me especializar. As pessoas diziam, Ana, você tem feeling, você tem jeito para isso. Por que você não se aperfeiçoa e não busca o conhecimento? E eu resolvi então ouvir e fui em busca. Me formei em design de interiores e comecei a aplicar os conceitos, a técnica que eu adquiri aliado ao meu feeling na minha casa. Cheguei para o meu marido e falei para ele assim, eu preciso me testar. Aliás, eu vou me formar em pouco tempo, eu preciso me testar para ver se eu sei fazer isso pela qual eu estou estudando. Você me banca? Você topa? Banca um projeto meu? E ele perguntou, deu risada, perguntou o que seria e eu falei, eu quero reformar o banheiro da casa de praia. Eu vou botar aqui para vocês a foto do antes e depois para vocês entenderem. Meu marido depois tirou sarro de mim e até hoje ele brinca dizendo que ele deveria ter demolido a casa e deixado só o banheiro. Porque realmente nós saímos daquele tradicional azulejo, faixinha, azulejo e eu busquei algo que eu considero até hoje o fator uou da minha casa. E ali eu percebi que toda aquela energia, aquela vibração, aquela alegria de uma casa de praia, eu tinha externado em um ambiente. E eu estava testada, eu estava pronto, eu era uma designer de interiores que exercitava isso já antes como adolescente e agora de fato como profissional na minha casa, onde eu testei e vi que deu certo e ficou super legal.
Não é difícil de eu dizer para vocês e contar aqui que foram muitos anos de alegria nessa casa. Afinal de contas, ela era uma graça, confortável, ela dava prazer. E nessa casa a gente reunia os amigos, as famílias, meu filho crescia nela. Então, grandes momentos, aqueles muito especiais da minha vida, eu tenho registrado lá. Mas aquela segunda alegria ficava me rondando. Porque como eu disse antes, desde aquele dia que essa pessoa me disse que casa de praia dá duas alegrias, a primeira quando compra e a segunda quando vende, eu sempre me questionava. Volta e meia eu ficava tentando entender e buscar o motivo dessa segunda alegria. E de certa forma eu fugia dela. Nós seguíamos a nossa vida, o tempo ia passando e a preocupação contínua com a nossa casa fazia parte do nosso dia a dia. A questão de roubos, de vandalismo, a questão das despesas com a casa, porque até então nós fomos obrigados a colocar um monitoramento, a colocar uma linha telefônica, porque nós tivemos em 18 anos 3 assaltos. Eu acho até que não é a quantidade de assalto, mas é a dor que ele causa na gente, de imaginar uma pessoa estranha dentro da sua casa. Isso é muito ruim, não é? Você já passou por isso, sabe do que eu estou falando. Então, agregado a tudo isso, a gente precisava se proteger. Então, as despesas eram inevitáveis. Tínhamos monitoramento, tínhamos alarme, tínhamos telefone, tínhamos água, luz, tínhamos um caseiro para cuidar, para que deixasse a casa limpa, para que ela não tivesse aspecto de casa de que o proprietário vai 2 vezes por ano, para que ela tivesse um aspecto de uma casa que era cuidada o tempo inteiro. E assim a gente trabalhava, e assim a gente fazia, e assim a gente cuidava. Nosso filho cresceu, nosso filho casou, e um dia ele chegou para nós, logo após o casamento dele, e ele falou assim: pai, mãe, eu não sei por que vocês ainda têm essa casa lá em Matinhos. Aquilo para nós causou um espanto. Eu e meu marido, um olhou para o outro e a gente buscou o sentido daquela frase dele. E o que ele fala, o que ele pensa, para nós tem muito peso, porque nós crescemos assim, como uma família, que o que as pessoas colocam, a gente presta atenção, a gente dá atenção. E naquele momento a gente começou a pensar na segunda alegria, a de vender a casa. Nós entendemos que o nosso filho seguiria o caminho dele, afinal, ele iria construir uma família, ele iria construir a vida dele. E talvez aquela expectativa de ter ele e a minha nora na casa com tanta frequência quanto eu imaginava, não seria realidade. Eles teriam os compromissos, eles teriam outros passeios e talvez iríamos sozinhos, eu e meu marido, para lá. E aquilo causou em nós alguns questionamentos, alguns pensamentos. Até onde valeria de fato a gente manter todas as despesas dessa casa que tinha sido sim um lugar de muitas alegrias, que tinha sido sim um lugar que representou, eu acredito que a nossa maior conquista, a conquista de lutas, a conquista de dificuldades que foi se materializando nesse lugar. E nós começamos a pensar em vender a casa. Fomos em várias imobiliárias, pedimos várias cotações, várias avaliações, para a gente ter uma ideia e entender o que poderia ser feito. Que tudo isso estava causando uma grande frustração em nós, porque a cada corretor que visitava a nossa casa elogiava muito, dizia que poucas casas eram como a nossa, mas que o valor era bem abaixo daquilo que a gente achava um valor honesto. E começamos a pensar sobre tudo isso. Vamos vender? Não vamos vender? Vamos continuar trabalhando para pagar as despesas, que já não eram poucas? O que vamos fazer? Vamos vender, comprar uma outra casa? Ora, eu já tinha uma casa. Fazia sentido isso? Vamos vender e aplicar o dinheiro na poupança? Comprar dólar? Viajar? Tudo isso a gente colocava na mesa como se fosse um jogo de xadrez, para entender agora o jogo que nós tínhamos na mão. E foi quando
eu comecei a ter um olhar diferente para algo que poderia ser um negócio promissor. Nós sempre gostamos de viajar bastante e um amigo uma vez, belos amigos, me disse assim: Ana, eu não quero ter casa de praia, não gosto de ter casa de praia, porque eu vou ser obrigado a ir só para esse lugar. Eu não vou poder viajar, conhecer lugares diferentes. Por isso que eu acho muito ruim ter casa de praia. Você que está me ouvindo já ouviu isso também? Eu acho que é uma frase muito comum das pessoas que pensam que casa de praia nos prende àquele lugar. De certa forma, não está errado. Ela nos prende mesmo, mas vai tudo da forma como você lida com isso. E eu e meu marido não víamos desse jeito. Muitos réveillons, muitas viradas de ano, a gente não passou na nossa casa. Nós viajamos, fomos conhecer lugares diferentes, fomos curtir com o nosso filho, com a minha nora, com amigos, mas a casa ficava fechada. E a casa ficava fechada e ela nos dava despesa. A casa ficava fechada e ela nos dava preocupação. Nós não nos prendemos ao conceito de ter uma casa de praia e ir só para esse lugar. Isso para nós não serviu, não vestiu, mas nós tínhamos um problema. Era uma casa que não estava sendo usada. Quando ela poderia ser usada, quando era temporada, quando era verão, ela ficava fechada. E ela só iria ser usada quase que um ano depois, porque a temporada aqui no nosso litoral, no estado do Paraná, ela é curta, devido à posição geográfica, Serra do Mar e tudo mais. Aqui faz um pouco mais de frio do que nos outros lugares do Brasil, como por exemplo a Bahia, Fortaleza. Então nós tínhamos uma casa que naquele momento, no ápice do uso dela, ela ficava fechada. Eu não me prendia a ela, mas ela ficava fechada e ela continuava me dando despesa e preocupação. Afinal, nesse tempo de temporada, de tanta gente na praia, será que não poderiam invadir a minha casa? Será que não poderiam se apropriar de algumas coisas? Como algumas vezes tivemos a surpresa de os vizinhos virem nos contar que muitas molecadas pulavam o muro e iam se banhar na nossa piscina. Então, nós tínhamos essa inquietude e essa preocupação. O que nós faríamos com essa casa? Foi aí que, dado as experiências que nós já tínhamos tido em outros lugares, até em outros países, eu comecei a pensar em alugar a minha casa. Comecei a observar que as casas colocadas para locação eram casas ofertadas com muita simplicidade. Eu falo daquela falta de acolhida, eu falo daquela falta de dar o melhor para uma pessoa desconhecida, aquele rosto desconhecido que alugou a sua casa, apertou um botão e está indo para lá e você não sabe quem é. Comecei a observar o que havia ao meu redor e o potencial. Comecei a conversar com pessoas que tinham essa experiência, muitas boas, mas a maioria delas eram experiências ruins. Conversei com muitas pessoas que me diziam: eu aluguei a minha casa, tive muito problema e não quero mais isso. Comecei a conversar com pessoas que tinham tido despesas, prejuízos e comecei a pensar: poxa vida, assim como aquela segunda alegria, isso não pode ser uma regra para todos. Eu vou em busca de algo novo. Tinha tido experiências de locação de casas temporárias por aplicativos. Tinha tido experiências em outros países, no Brasil mesmo, e eu gostava muito, porque isso me fazia sentir em casa. Isso me fazia sentir como se eu estivesse compartilhando com o proprietário algo de melhor que eles tinham, que era oferecer a casa deles para mim. E comecei a pensar que isso poderia dar certo. Me lembro, no dia 30 de dezembro, meu marido tinha sofrido um acidente e nós não poderíamos ir para a praia naquele ano, porque ele não teria conforto para estar numa praia, para ir à praia, para tomar banho de praia, coisa que ele gosta muito. Então, na minha cabeça, eu pensei: é melhor a gente não ir, assim a gente evita a frustração. E aí meu marido chegou, perguntou para mim: o que você está fazendo? E eu estava com meu celular assim. Eu só respondi para ele: estou colocando a nossa casa para alugar. Ele se espantou.
Já era algo que eu vinha conversando com ele e como sempre, ele me apoiou e foi assim uma pessoa que esteve sempre do meu lado. E ali eu comecei a delinear algo que eu traria para a minha vida. Eu acredito que para sempre. Apertei o botão e anunciei. Apertar o botão e colocar um anúncio no ar, eu considero que foi uma das coisas mais fáceis que eu já fiz. Lidar com a opinião das pessoas foi bem complicado. Eu não preciso dizer que as mães achavam a gente doido, que amigos ficavam espantados, que a família ficava surpresa. É claro que muitos não davam o apoio, não aprovavam nem desaprovavam, mas eu percebia que a reação deles era de espanto e assim, como a Ana vai ter coragem de fazer isso? Como a Ana vai ter coragem de alugar a casa de boneca dela, a casa que tem o melhor dela lá dentro, que ao longo de todos esses anos eu fui transformando no nosso abrigo, no nosso conforto, no nosso santuário, como eu já falei. Como a Ana vai fazer isso? E realmente apertar o botão foi uma das coisas mais fáceis, porque nesse momento eu estava me lançando para algo totalmente desconhecido. Eu estava ali dando o melhor de mim para pessoas que eu não conhecia o rosto. Eu estava oferecendo o que eu tinha de melhor na minha casa para pessoas que eu não sabia de onde viriam. E elas chegaram. E ali foi o momento de eu começar a me lançar nessa nova perspectiva, nesse novo negócio e entender toda a dinâmica que ele traz pra gente. Quem me conhece sabe o quanto eu sou organizada e ciumenta com as minhas coisas. Sabe que eu tenho tudo ali guardado e eu sei particularmente onde está tudo. Eu chego na minha casa, eu bato um olhar, eu sei o que está e o que não está certo. Eu acredito que muitos de vocês também é assim. Afinal de contas, quando a gente vai construindo algo com amor ao longo dos anos, e esse amor também tem sacrifício, a gente vai ampliando os nossos olhos para isso. É como se a gente fosse adquirindo olhos de águia, olhos de dono mesmo, de proprietário, que dá valor a tudo isso. E eu precisei tomar algumas decisões que me doeram bastante, não foi fácil. Eu precisei virar hóspede de mim mesmo. Eu precisei tirar todas as minhas coisas. Eu precisei mudar a configuração da minha casa. Eu não podia deixar rastros de que aquela casa tinha uma moradora, de que aquela casa tinha uma família. É onde eu digo que eu virei hóspede de mim. Pois se antes eu ia para lá só com a chave da casa, porque eu já tinha pijama, escova de dente, chinelo, eu tinha tudo lá, roupa de cama, de banho, eu não poderia ter mais nada. E essa sensação foi muito estranha, essa sensação foi difícil. Alguns momentos eu parava e pensava, poxa Ana, o que você está fazendo? Apertar o botão, como eu já disse, foi fácil. Todas essas coisas que viriam, aliadas a esse botão apertado, foram me instigando a mudar alguns conceitos, foram me provocando a ser melhor. As pessoas diziam para mim, Ana, mas eu teria que tirar as minhas coisas de lá? E eu dava uma risada e pensava, talvez isso seja o mais fácil. Porque outras coisas viriam. Eu estava abrindo as portas da minha casa para algo que eu não sabia direito como seria. Em imobiliária, as pessoas não queriam pegar a minha casa para alocar. 5 imobiliárias me deram parabéns pela minha casa, mas se recusaram a tratar ela como uma casa de aluguel. Eles tinham medo dos prejuízos, eles tinham medo dos danos que poderiam ser causados e poderiam até nem ser ressarcidos a mim. Então, eu tive essa recusa de profissionais do ramo e aquilo não me deixou satisfeita, aquilo não me impediu de ir adiante. Dentro de mim tinha algo que dizia, Ana, isso pode dar certo. E foi então que eu busquei uma plataforma, foi então que eu montei o meu anúncio, foi então que eu apertei o botão e me lancei nesse caminho
que eu considero a vocês o caminho desconhecido e que eu vou falar um pouco mais agora. Quando eu me lancei nesse novo desafio, eu tomei uma decisão muito importante. Eu estabeleci que toda a limpeza dessa casa seria feita por mim. Não com o intuito de fiscalizar, de vigiar, de repreender, não. Eu queria conhecer o caminho que eu estava tomando desde o dia que eu apertei o botão. E assim foi feito. Não demorou muito após o meu anúncio, após aquela noite que meu marido perguntou: o que você está fazendo? E eu falei para ele: estou colocando a nossa casa para alugar. Não demorou muito a vir as primeiras locações. Eu era uma proprietária que estava colocando uma casa super legal na internet para ser locada. Eu não tinha avaliação nenhuma, eu não tinha experiência nenhuma, mas eu estava me lançando e eu acreditava que isso poderia dar certo. Vieram os primeiros hóspedes e também vieram as minhas primeiras dores. Ao fazer a limpeza, opção feita por mim, eu comecei a perceber que as pessoas não entendem o que você quer. Às vezes isso precisa ser dito. Eu comecei a perceber que as pessoas não sabem o que elas têm que fazer. Eu comecei a ver aquelas pessoas que estavam na minha casa de férias e eu estava como aquela dona de casa lá atrás que ficava na pia, ficava no fogão, ficava na vassoura, ficava na organização e ficava com a preocupação. E aquilo estava me causando muita dor, porque como eu sou organizada, como eu sou uma pessoa que eu gosto das coisas no lugar, chegar na minha casa cada vez e encontrar ela em pandarecos estava me causando muita dor. Me lembro de um dia que eu cheguei, entrei pela casa e a minha cara, se alguém estivesse me fumando, seria como se eu estivesse entrando num verdadeiro túnel de terror. O que estava na sala era do quarto, o que estava no quarto era da cozinha, aquela bagunça, lixos de banheiro derramados para fora das lixeiras. Poxa vida, não tiraram nem o lixo do banheiro? Vaso sanitário sujo, enfim, a minha casa, o meu santuário, aquela casinha sem teto, sem era nem beira, no areião, aquele balde preto, aquela piscina, tudo aquilo que eu fui construindo, em que eu tinha colocado toda essa história? Comecei a me sentir culpada de ter talvez jogado fora uma história que vinha sendo de sucesso num lugar desconhecido e que eu de fato não sabia o que iria acontecer. Aquilo estava me angustiando muito e eu comecei a querer desanimar. Mas desanimar não faz parte da minha vida. Desde quando eu perdi meu pai até a minha vida chegar até aqui, eu me vejo como uma pessoa que, de alguma forma, eu sempre precisei me juntar. Seja me juntar nos cacos, seja me juntar na alegria, mas eu sempre fui em frente e fui em busca daquilo que eu acreditava. Eu acho que isso é uma das minhas maiores qualidades, é acreditar em algo e perseguir. Meu marido diz assim que quando eu boto uma coisa na cabeça, ninguém me tira e que isso acaba dando certo. Então me lembrei de tudo isso e fui em frente. Enfrentei as limpezas, enfrentei todas as dores que essas limpezas me davam. Eu estava sozinha, eu não tinha ajuda de ninguém. Eu tinha optado por isso e eu não poderia nem sequer reclamar. Eu nem sequer comentava com as pessoas à minha volta que estavam curiosas para saber se estava dando certo ou não a calamidade que eu encontrava na minha casa. Porque eu não queria mais ouvir aquela história. Casa de praia dá duas alegrias. Casa de praia, nananã. Eu não queria mais isso. Eu queria perseguir algo novo. Eu queria descobrir algo novo. Eu queria descobrir, talvez, a minha terceira alegria. Que eu não sabia direito qual era, mas eu sempre estive em busca dela com essa casa de praia. E assim foi feito durante as locações, as experiências foram somando a minha vida e como profissional, como dona de casa,
eu fui tomando isso como um grande aprendizado para lidar com tudo isso. Foi o que eu considero um momento de fator Y na minha vida. Alguns anos atrás, eu, meu marido e meu filho, nós fazíamos o rally de regularidade da Mitsubishi. E era muito legal, porque a gente tinha que dar certo. Éramos uma equipe e tínhamos que dar certo se a gente quisesse conquistar alguma coisa. O Y para nós, no rally, ele era um ponto de decisão de qual caminho tomar, para lá, para cá, mas eu teria que tomar o caminho certo. Eu tinha duas opções e eu teria que fazer o caminho certo para que eu não errasse lá na frente. Então, eu considero esse momento de locação da minha casa um fator Y na minha vida. Eu tinha dois caminhos agora e eu não poderia pegar o caminho errado. Aliás, eu não queria pegar o errado e eu não queria também desistir. Ao fazer a limpeza da minha casa, eu fui percebendo atitudes e comportamentos e comecei a perceber que eu estava lidando com talvez o pior das pessoas. Com atitudes que eu abominava, com comportamentos que eu rejeitava. E foi quando eu comecei a pensar de quando eu era coordenadora de movimento de casais, fui coordenadora por 10 anos de um movimento voltado aos casais, às famílias da minha paróquia, eu comecei a pensar nas técnicas que eu usava para conduzir essas famílias, para conduzir esses casais pelo longo de 10 anos. Nós precisávamos dar certo, nós precisávamos realizar grandes coisas. E eu comecei então a relembrar as técnicas que eu usava para isso. Eu comecei também a lembrar nas técnicas do counseling. Eu fiz uma especialização em counseling e eu comecei a lembrar de que eu sabia como chegar até as pessoas. E quando eu fui me dando conta disso, alguma coisa começou a mudar dentro de mim, até o brilho do meu olhar foi mudando. Eu lembrei da minha formação em design de interiores e lembrei e comecei a pensar que quando eu faço um projeto para um cliente, eu tenho que fazer um mergulho na alma dele. Eu preciso entender ele, eu preciso chegar nele. E eu preciso trazer o melhor para ele. Aquilo que ele espera, aquilo que ele quer, eu tenho que levar, eu tenho que apresentar. E eu preciso descobrir, eu preciso percorrer esse caminho. E de repente eu comecei a ver que eu tinha nas minhas mãos as ferramentas para atingir essas pessoas que estavam me causando uma dor, muito mais do que a alegria de alugar a minha casa. E foi voltando a tudo isso, foi direcionando o meu olhar para tudo isso, para todos esses conhecimentos que eu tinha, que eu resolvi agir diferente. Comecei a relatar tudo, a anotar tudo o que eu ia percebendo. Comecei a não deixar passar nada. Comecei a fazer um diário de ocorrências. Essa é boa, né? Diário de ocorrências. Imagina vocês a dor minha de ler aquilo repetidamente várias vezes, mas era necessário. E comecei a pensar em como eu trataria cada situação dessa, aliado às minhas técnicas, aliado aos meus conhecimentos e aliado principalmente naquilo que eu acreditava que seria a minha terceira alegria, pois eu estava em busca dela. Eu comecei a voltar mais para trás, comecei a voltar à minha vida de uma criança que tinha perdido um pai, de uma criança que tinha sido privada de tantas coisas, de uma criança que tinha sido podado os sonhos, de uma jovem que tinha limitações, de uma jovem que era órfã. E eu comecei a lembrar das minhas lutas, eu comecei a lembrar das minhas dificuldades, das minhas tristezas, das minhas batalhas, as batalhas pessoais. E eu decidi que era o momento de eu empunhar a minha espada. Era o momento de eu lutar contra algo que eu acreditava que eu poderia fazer acontecer diferente. Pois eu não queria dar o braço a torcer e me render aos comentários. Isso não vai dar certo. Isso não pode ser assim. Você vai realizar a segunda alegria, você vai vender a sua casa da despesa, a sua casa da preocupação, ninguém quer alugar ela, ninguém quer se responsabilizar por ela. Mas enfim, eu estava disposta a empunhar essa espada
que eu chamaria hoje de a espada da coragem, e mostrar, principalmente para mim mesmo, de que algo poderia ser diferente, de que algo poderia ser novo e de que poderia valer a pena aquele ter apertado o botão no dia 30 de dezembro. Logo, outras locações começavam a aparecer. As pessoas estavam respondendo ao meu chamado, elas estavam me dando credibilidade e eu precisava agir, eu precisava me posicionar. Era hora de eu largar a Ana, que tinha chorado por tanta bagunça, por tanta sujeira, por tanta desorganização, e me tornar uma outra Ana. Foi quando eu comecei a agir, foi quando eu comecei a aplicar as técnicas que eu conhecia, foi quando eu comecei a aplicar coisas que eu sabia que iria dar certo, porque eu precisava de alguma forma conduzir essas pessoas também. E foi então que eu comecei a notar tudo o que ia acontecendo, os problemas, os mais graves, os menos graves, mas todos eles eram anotados. E para um problema, eu trazia uma solução. Para um problema, eu trazia uma solução. No papel, isso parece perfeito. E eu percebi também que muitas vezes você toma um caminho e é necessário você refazer o caminho. É necessário você ir por outra estrada para chegar no lugar que você deseja. Comecei a perceber que eu precisava mudar algumas coisas. Lembrei que eu também já tinha sido hóspede e que se eu tivesse sido direcionada, eu teria sido uma hóspede melhor. E isso doeu em mim, eu ter percebido que eu poderia ter sido melhor para o meu anfitrião. Isso me deu esperança, isso me fez perceber de que nem tudo está perdido. Eu agora estava do outro lado e eu tinha nas mãos a varinha mágica para conduzir as pessoas e buscar a minha alegria. A terceira, que eu sabia que estava chegando. Levei muitas locações para entender a dinâmica e para mapear todo esse comportamento. Comportamento que eu pensava que eram só dos meus hóspedes, mas o comportamento era meu também. E foi quando eu apliquei com afinco, me dediquei e comecei a fazer os meus experimentos para saber se eu estava no caminho certo ou não. Na Páscoa, para uma grata surpresa, eu aluguei a minha casa. Grata surpresa porque para mim a temporada já tinha acabado. E quem queria ir para a praia na Páscoa? Mas tive essa bela surpresa de um hóspede apertar o botão e aceitar o meu convite para estar na minha casa. A sensação de uma pessoa apertar um botão, você olhar para o seu celular, ele apitar, acender uma luz e dizer para você, sua casa foi alugada. Gente, é indescritível isso. E eu tive essa alegria na Páscoa. E aí, com essa locação, eu resolvi colocar em prática tudo aquilo que eu já vinha estudando, que eu já vinha anotando, e eu resolvi experimentar para saber se eu estava no caminho certo. Essa locação da Páscoa me deu um grato presente. Eu vou mostrar para vocês aqui os comentários que eu recebi depois que os hóspedes saíram. Eles me mandaram uma foto, levantaram às 5h30 da manhã, foram para o mar, bateram uma foto do nascer do sol e me mandaram, junto com esse comentário. Boa noite, Ana e família. Obrigada por permitir que ficássemos hospedados em sua casa. Adoramos tudo. Sua casa é linda, o jardim é lindo e o clima foi perfeito. Usamos bastante a churrasqueira. Ontem acordamos às 5h30 para assistir o sol nascer e foi fantástico. Deus nos presenteou com um dia abençoado. Obrigada pelos mimos, todos adoraram, mas as 4 latinhas de cerveja na geladeira foi determinante. Tínhamos certeza de que havíamos feito a escolha certa. Gratidão é a palavra que define o nosso feriado de Páscoa, que a nossa fé possa se renovar todos os dias. Patrícia e família. Essa tinha sido a minha primeira recompensa depois de muitos meses de trabalho, depois de muita dedicação, depois de muita frustração, depois de muito arrependimento, inclusive. E de repente veio esse comentário e me encheu de alegria. Ele me encheu de esperança e ele mostrou para mim, Ana, você está no caminho certo. E eu não desisti, eu continuei a observar, eu continuei
a aplicar mais técnicas, eu continuei a aplicar aquilo que eu sabia que poderia dar certo, e assim foram outras locações. Hoje a minha casa tem um histórico de avaliações muito legal, todas as pontuações máximas. Eu tenho muito orgulho de dizer que a minha casa tem nota máxima na limpeza. E ainda hoje eu continuo fazendo esse trabalho porque eu quero conhecer as pessoas, porque eu quero observar os comportamentos, porque eu quero fazer disso um aprendizado para a minha vida, porque eu quero fazer disso um aprendizado do qual eu posso ajudar outras pessoas. E atualmente eu recebi mais um comentário que me comoveu, que me alegrou e que fez brotar lágrimas nos meus olhos. Muitos comentários foram deixados, mas esse em especial, ele veio num momento para dizer assim: parabéns, Ana. Você empunhou uma espada, você enfrentou um caminho duvidoso, você fugiu da segunda alegria, que seria vender a sua casa, você está buscando a outra alegria e você está no caminho. E eu vou ler para vocês agora um comentário de uma hóspede que mandou para mim, é a Aline. Tá muita chuva, as crianças ficam impacientes, risos. Mas nós vamos deixar a geladeira e o micro-ondas ligados conforme a sua orientação. O sofazinho que fica na frente da casa, nós vamos colocar para dentro, na sala, por conta da chuva. Estamos terminando de ajeitar aqui. Queríamos lavar os lençóis, mas com esse tempo realmente não tem como. Tem uma cama do beliche que nem foi usada e eu não tirei o lençol. As calçadas, por conta da chuva, nós não conseguimos deixá-las impecáveis. O resto está tudo ok. Também estou deixando o colete de criança. Eu deixo na casa um colete para uma criança pequena para que ela possa entrar na piscina e não se afogar, para que seja uma comodidade, uma tranquilidade para os pais. E aqui a criança dela usou o colete, ele deu uma rasgada e ela está me dizendo que ela está deixando um colete na casa, porque o que tinha, o meu filho foi pôr e descosturou uma parte do tecido. A casa é linda, Ana, nós amamos. Obrigada por nos proporcionar dias maravilhosos. Quero voltar mais vezes. Esse foi o momento que eu considero o momento da minha ressurreição. Das cinzas, do pó, da dor, das dúvidas, dos medos, eu estava ressurgindo. Eu sei o que eu passei todos esses meses, esses anos, em busca dessa alegria. E de repente ela veio por uma mensagem de WhatsApp. A minha ressurreição, a minha terceira alegria havia chegado. Eu chorei, eu festejei, eu compartilhei com as pessoas que me conhecem e que estão nessa comigo. Compartilhei com a minha família, compartilhei com as pessoas que sabiam do meu trabalho, sabiam das dificuldades, sabiam do quanto eu voltava cansada após cada limpeza, do quanto eu voltava exaurida depois de limpar, receber. E eu compartilhei a minha terceira alegria, compartilhei esse momento que eu considero o meu ápice, compartilhei essa mensagem que veio como uma mensagem do céu para me alegrar. Hoje eu aprendi a não ter medo, eu aprendi a dizer não e, sobretudo, eu aprendi a confiar no meu coração. Eu sempre disse para amigos, para pessoas da minha família, que se a gente acreditasse no coração, se a gente seguisse ele, a gente sofreria menos. E meu coração estava certo. Aquela terceira alegria que eu buscava tanto, hoje ela é realidade. As dores de todo esse processo, elas passam. Elas passaram e elas irão passar. Eu sei que essas dores ainda voltarão para os meus braços. Eu sei que eu poderei me decepcionar, eu sei que eu poderei me surpreender e eu sei que eu poderei ter problemas, claro, porque a coisa ela é móvel, não está estagnado. Mas eu sei também que essa dor ela vai passar. E você sabe o que fica? Ficam os elogios, ficam as mensagens lindas, ficam as mensagens desejando
o melhor para mim e para minha família, ficam os agradecimentos e fica também uma coisa que é muito legal. Quando eu recebo uma mensagem no meu celular, a luzinha se acende e diz assim: tanto foi transferido para sua conta. E isso é a parte mais deliciosa de todo esse processo. No passado, eu ouvi uma pessoa me dizer que casa de praia faz a gente ir só para ela. Eu não posso conhecer outro lugar. Hoje a minha casa de praia me proporciona muitas coisas diferentes. Eu estive recentemente no Equador, um país desconhecido, um país super bacana. Fui com a minha família, fui conhecer, fui desbravar, eu fui aprender. E a casa de praia me proporcionou isso. Então eu sou muito grata a isso, a minha casa, que eu sempre persegui as alegrias dela, evitando uma, mas buscando uma outra, evitando a alegria de vendê-la e buscando a alegria e o prazer que ela poderia me proporcionar. Trabalhei tanto para ela, trabalhei tanto para chegarmos aqui e hoje eu posso dizer seguramente que ela já trabalha para mim.